Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Nessa semana eu estou iniciando uma nova série de lives. E o tema da live dessa semana é Inimigos da Comunicação. Gente, quantos inimigos freiam a nossa mensagem todos os dias? Hoje, amanhã e depois eu vou falar sobre alguns desses inimigos. Cada dia eu vou trazer um inimigo da comunicação e vou te dar dicas para você enfrentar e vencer esses adversários que param a gente no meio do caminho. Você não pode deixar ser freado, ser freada por esses adversários, tá bom? Aliás, eu quero saber de onde você está falando. Eu estou aqui de São Paulo, vai deixando nos comentários aí o nome da sua cidade, o seu estado. Se você estiver fora do Brasil, deixa aí de qual país você está assistindo a live Comunicando com Propósito. Eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Na segunda-feira, eu coloquei no ar mais um episódio do Pode Comunicar. E esse foi um episódio muito especial, gente. Eu fiz mais um episódio sobre Martin Luther King Jr., um reverendo da Batista de Atlanta, um líder dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, um cara que marcou o mundo. Não foi só os Estados Unidos, ele marcou o mundo, porque ele lutou contra o racismo, contra a segregação. E nesse episódio, diferentemente do outro que eu fiz sobre a história dele, nesse episódio eu peguei um discurso dele, analisei o que ele falou para a plateia e tirei 5 dicas para você usar na sua mensagem para que você cative o público e amplie a sua influência. Então, se você ainda não assistiu, depois aqui da live, corre lá no Spotify, no Deezer, ou aqui mesmo no meu canal no YouTube e assista esse episódio que está bom demais. Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Uma novidade. Aliás, antes de contar essa novidade, eu quero te fazer mais um pedido. Pega o link dessa live, manda para um amigo, manda para uma amiga, deixa um comentário, uma sugestão de assunto para as próximas lives. Eu vou adorar saber se você está gostando, se você não está gostando, se você tem alguma dica para mim, tá bom? Então, deixa nos comentários aí a parte que você mais gostou da live. E a novidade é a seguinte, em março vai ter a minha imersão em comunicação presencial. Vai ser em São Paulo, no bairro do Morumbi, e ela se chama Power. Uma imersão sobre o poder da comunicação. Então, se você tem interesse em participar, o link da imersão vai estar na minha bio, no Instagram. Eu vou deixar também aqui nos comentários, na descrição do YouTube. E vai ser um prazerzaço estar com você, para a gente poder desenvolver essa capacidade de comunicador ou comunicadora que você tem dentro de você, tá bom? Então, se você quer aumentar o seu talento, você quer lapidar o seu talento, a imersão Power é para você, vai ser em março. Vamos lá, gente. Como eu te falei, a série dessa semana se chama Inimigos da Comunicação. E eu quero te ajudar a superar, a vencer esses inimigos. Porque você tem uma mensagem boa, é digna, é justa, a sua mensagem ajuda as pessoas, então ela não pode ser freada. Ela não pode ser parada. E eu estou aqui para te ajudar a superar isso, a vencer esses obstáculos, esses adversários e seguir em frente. Porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para dizer. E eu quero começar te contando uma história. História de 2 amigos, Luiz e Theo. Eles se conheceram 30 anos atrás, quando foram cursar faculdade de comunicação social, a mesma que eu fiz. Só que eu não fiz há 30 anos não, tá, gente? Fiz bem menos tempo para cá. Bem, eles viveram, naquele primeiro ano de faculdade, o melhor ano da vida deles. Eles viajaram o país em congresso de estudantes, participaram de trote, de churrasco, de festa. Então, para os jovens ali de 19, 20 anos, aquilo era um novo mundo. E eles ficaram muito amigos, se conectaram. Os 2 eram muito inteligentes, felizes, adoravam viver, e logo viraram melhores amigos. E foram caminhando junto ao longo da faculdade. Eram aquelas figuras inseparáveis, sabe? Sempre tem um Batman e Robin, tá sempre junto para cima e para baixo. Assim era o Theo e o Luiz.
Só que o tempo foi passando e eles começaram a se afastar. Embora os dois fossem inteligentes, o Theo era um cara que gostava mais das festas, de organizar as viagens. Depois que ele virou veterano, começou a querer organizar o trote. O Luiz, ele era mais apegado aos estudos. Então, no meio da faculdade, mais ou menos, o Theo, ele já tinha repetido algumas matérias. Para poder encaixar na grade, ele mudou alguns horários. E o Luiz seguiu o rumo dele normal, passando em todas as matérias. Aconteceu que eles já não tinham mais tantas matérias em comum, porque um foi ficando atrasado e o outro no ritmo normal. Quando chegou no final da faculdade, 4 anos depois do início, o Luiz estava estagiando, já trabalhava como quase um jornalista, né? Ele estava ali no 8º período, e ele estava prontinho para se formar naquele semestre. Faltavam poucos meses para ele fazer a colação de grau e ganhar o diploma. Mas o Theo, ele ainda tinha muita matéria para fazer, porque ele tinha repetido, tinha atrasado, tinha trancado. Então, quando acabou a faculdade, eles meio que perderam completamente o laço. Até porque naquela época, gente, não tinha o que a gente tem hoje, que são as redes sociais. Você fica amigo de uma pessoa, fica conectado virtualmente a ela, fica sabendo da vida dela, manda mensagem. Naquela época, 25 anos atrás, não existia nada disso, nessa facilidade que nós temos hoje. Então, cada um foi seguir a sua vida. Eles nunca mais se falaram. Aconteceu que, 20 anos depois, teve um encontro da turma e Theo e Luiz se reencontraram. O Luiz foi para o estágio, começou a trabalhar como repórter em jornal, depois foi para a televisão. E anos depois, ele abriu uma consultoria em comunicação, abriu a própria empresa e começou a atender diversos clientes. Alguns pagavam muito bem e o Luiz prosperou, virou um cara rico na profissão dele. Já o Theo, quando encontrou o amigo Luiz, estava em outra situação. E o Luiz olhou para o amigo, né, e percebeu, começou a ouvir as conversas que o pessoal estava falando, e o próprio Theo contando, e aí ele entendeu que o Theo não tinha parado de emprego em emprego. Ele, na verdade, foi pulando de emprego para emprego, né? Ele não parou em nenhum durante muito tempo. Ele não conseguiu ficar mais de 2 anos no mesmo emprego. Embora ele tivesse aquele sorrisão que ele tinha de alegria, de rapaz que gostava de viver, Luiz não conseguiu ver nele aquele amigo que ele conheceu 30 anos atrás. Ele tinha mudado muito. Embora tivesse sorrisão, ele não parecia tão feliz, sabe? E aí ele começou a conversar, relembrar algumas histórias. Riram muito. Se aproximaram ali naquelas horas de conversa. E o Luiz, que é um jornalista bem-sucedido, resolveu ajudar o amigo Theo. Como o Luiz ele tem, né, uma empresa de consultoria de comunicação, ele tem muitos clientes, ele decidiu dar um emprego para o amigo. Bom isso, né? Às vezes a gente está numa situação ruim, né? E aí vem um amigo e ajuda a gente, uma amiga, ou a gente ajuda, né? É muito bom, porque nesses momentos que a gente está em dificuldade ou está para baixo, a gente perceber que tem um amigo que cuida da gente, que se preocupa com a gente, dá um calorzinho no coração, né? Faz a gente se sentir melhor, não é isso? Pois bem, Theo começou a trabalhar na empresa do Luiz. E aí, a empresa é o seguinte, ele tinha vários clientes, por exemplo, um advogado, médico, uma farmácia. Todos esses clientes, eles precisam que alguém produza conteúdo, textos para o site, para as redes sociais, textos para mandar para a imprensa. E o Theo era como se fosse um repórter de um desses clientes. Tinha um gerente da conta, né, um chefe que cuidava ali para que tudo corresse bem, e o Theo ele chegava para somar.
ele produzia, redigia, editava os textos que seriam usados até nas apresentações daquele cliente, né? Esse era o trabalho dele. E ele era bom, ele escrevia, né, muito bem, sempre escreveu bem, então era uma coisa que ele sabia fazer. Só que nem tudo, né? Nem tudo acontece como planejado. 6 meses depois, o gerente dessa conta chamou o Luiz e falou: chefe, olha só, eu sei que o Theo é seu amigo, eu sei que vocês têm uma relação boa, só que ele está dando problema. Aí o Luiz ficou, né? Vamos lá, conta aí, o que está acontecendo? Aí esse gerente contou que o Theo ele tinha dificuldade para entregar no prazo os textos que ele tinha que fazer. E, na maioria das vezes, ele entregava em cima da hora e dava para notar no texto esse efeito do em cima da hora, porque às vezes faltava palavra, tinha erro de ortografia, tinha erro de acentuação. O texto vinha mais ou menos assim, de qualquer jeito. E aí o Luiz ficou pensando, falou: caramba, não esperava isso, né? Um cara experiente, né? Por mais que ele não tenha ficado muito tempo no mesmo lugar, ele ficou rodando, ele era um cara experiente. Como é que comete esses erros? E ele quis saber do gerente a opinião dele em relação ao Theo. Ele falou assim: você acha que ele tem problema com bebida? Será que ele é alcoólatra e aí não consegue cumprir? Ou será que ele ainda é aquele cara da faculdade que gosta de farra, de viajar, que vai trocando de namorada, e aí isso ocupa muito ele, a ponto dele negligenciar o trabalho? Só que aí o gerente falou: não, chefe, não é nada disso não. O Theo é um procrastinador crônico. Procrastinador crônico. E o que é isso? O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois, é deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, pode fazer agora. E o Theo era um desses. Foi quando o gerente falou isso para o Luiz que o Luiz pensou: caramba, lembrou, né? Na época da faculdade, muitas vezes eu que terminava o exercício em grupo, em dupla, porque ele estava viajando, ou organizando uma festa, ou então estava com a namorada, e caía no meu colo. Mas eu sempre achei que ele era só o cara que gostava de viver, talvez um pouco irresponsável, mas 20 anos, quer viver, quer conhecer. Por mais que o Luiz também tivesse a mesma idade, né, ele tinha essa benevolência de pensar: não, mas o meu amigo, né, um pouco diferente. Só que aí ele foi ligando os pontos, entendeu que desde aquela época o Theo ele fugia das responsabilidades para fazer coisas que davam mais prazer a ele, que alegravam mais a ele. E, gente, muitos de nós fazemos isso. Eu peguei um trecho de um artigo que foi publicado no jornal The New York Times, um jornal americano, e esse artigo foi publicado um tempo atrás. E ele diz que 1 a cada 5 pessoas é uma procrastinadora crônica. É alguém que está sempre deixando para a última hora ou para amanhã algo que podia fazer hoje, agora. Então não é tão difícil a gente encontrar um procrastinador por aí. Talvez você seja. Talvez você saiba como é que é isso. E eu tenho certeza que, sendo crônico ou não, a procrastinação afeta a todos nós. A todos nós. Eu, Daniel, nunca tive problema com procrastinação. Por quê? Eu sempre fui muito determinado. Eu sempre quis fazer, realizar. Mas na hora que eu estava preparando esse conteúdo, e eu de um tempo para cá que eu vim pensando nesse tema, eu comecei a ver por que eu conseguia enfrentar a procrastinação bem e alguns amigos meus não. E eu vou dividir isso com você hoje, tá? Eu vou dividir isso com você hoje. Observando as pessoas e estudando, né, eu fui vendo por que as pessoas procrastinam. Por que as pessoas, em geral, deixam para depois algo. Bem, tem gente que
quer dormir um pouco mais. Tem gente que quer continuar vendo televisão. Tem gente que quer ver o jogo. Ah, não, vou fazer isso agora não. Eu faço de noite, no domingo de noite eu faço, eu vou ver o jogo agora de tarde. E aí domingo de noite eu faço. Aí tem que entregar um trabalho na segunda de manhã. Aí chega domingo de noite, o cara vê o jogo e fala, tô cansado. Aí pensa numa desculpa. Por quê? Porque quando a pessoa deixa de fazer, empurra para frente, ela imediatamente ganha uma sensação de bem-estar. O cérebro, ele descarrega uma sensação muito boa na pessoa. A pessoa sente que eu ganhei um tempinho para ser feliz. Eu ganhei um tempinho para fazer alguma coisa que eu gosto muito. E essa sensação de bem-estar agrada o procrastinador. Só que só agrada por um tempinho. Vocês estão pegando isso? Sabe por quê? Só agrada por um tempinho porque mais tarde a consequência vem. A tarefa não foi feita, ela vai ter que ser encarada em algum momento. E aquela sensação de prazer vira frustração, vira raiva. Entende, gente? Vocês estão gostando aqui do conteúdo? Deixa um comentário, fala assim, Daniel, eu ouvi até aqui, até você falar da relação do bem-estar com a frustração. Deixa um comentário que eu quero saber até quando. Quero saber se você chegou até aqui, né? Se você está gostando. Tem uma outra coisa em relação à procrastinação, que é o seguinte, tem gente que tem medo de fracassar. Então está sempre empurrando para frente uma responsabilidade, um exercício, uma prova, uma decisão, porque tem esse medo de fracassar. Tá? Tem gente que tem medo da responsabilidade. Ah, não vou fazer isso não. Outras se sentem ansiosas. Fica tão ansioso com o que tem que fazer que vai empurrando. Sabe, gente? Outras pessoas, que é o caso do Theo, eles preferem fazer algo divertido ou prazeroso antes. Então está sempre colocando na frente. Vou ver o jogo primeiro, vou dormir mais um pouquinho. Também tem gente que deixa para fazer na última hora porque considera que tem coisas mais importantes para fazer. Isso é muito comum. E, de fato, olha só, procrastinar, a gente, em certo modo, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não, depois eu faço isso, realmente eu tenho uma coisa mais importante. Então, assim, é normal. O que é anormal é quando a procrastinação causa um efeito negativo e te atrapalha. Entende? Se você está sempre adiando algo importante para fazer, aí você tem um problema. E eu quero te perguntar, você já deixou de escrever algum texto para fazer alguma coisa antes e não fez o texto? Você já chegou a escrever um roteiro, mas aí deixou para gravar depois e nunca gravou? Você já deixou de gravar um vídeo por qualquer motivo? Você teve a chance de falar em público, aí a pessoa fala assim, fulano, quando é que você pode vir? A gente tem vaga no dia tal, tal, tal. Você fala, depois eu te falo. E nunca fala? Depois eu te dou essa resposta. E nunca fala? Por que você não virou e falou, sexta-feira que vem eu tô lá, pode contar comigo? Por que foi empurrando e nunca fez? Esse tipo de procrastinação gera um problema horrível para a sua mensagem. Porque você fica empurrando as etapas para frente, nunca as conclui e acaba não entregando a sua mensagem. E é isso que a gente tem que vencer a partir de hoje. É por isso que eu estou fazendo esse conteúdo, essa live, para te ajudar, de uma vez por todas, a vencer a procrastinação. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, gente. Quem deixa tudo para depois nunca chega aonde quer. É grave. Quem deixa tudo para depois nunca chega aonde quer. Então, se você tem uma mensagem, ela é importante, ela ajuda as pessoas, ela é digna, ela é justa, começa a preparar, aperfeiçoar e entregar. Porque tem muita gente precisando ouvir o que você tem para dizer. E como eu venho falando, quando você deixa de entregar sua mensagem,
Você faz mal para você e você faz mal para as pessoas que vão deixar de te ouvir. Porque muitas delas precisam ouvir o que você tem para dizer. Eu preparei 3 dicas para você enfrentar a procrastinação. 3 passos fáceis de serem cumpridos que vão te ajudar muito. Mas antes, eu quero fazer um teste com você. Eu quero saber se você é um procrastinador ou uma procrastinadora. Você não precisa me contar não, tá? Eu vou mandar a pergunta, você vai responder para você mesmo. Como é que tá a pia da sua casa? A pia da cozinha. Tá cheia de louça? Tá cheia de copo e pratos sujos precisando de sabão e água? Porque a louça é uma coisa muito fácil da gente procrastinar. A gente vai deixando. Vou acumulando. Não está nem aparecendo ainda. Né? Tá dentro da pia, tá lá no fundo. Daqui a pouco começa a aparecer. Aí você fala, mas não está tão mal assim não. Semana que vem eu resolvo. Se isso é um hábito da sua vida, você é um procrastinador, uma procrastinadora. Mas eu tenho tantas coisas importantes para fazer, Daniel. Às vezes eu deixo para depois. Gente, manter a limpeza da casa é importante. Por vários fatores. Você deixa a louça lá acumulando com o resto de comida, atrai bicho. Não é bonito nem saudável, né? Enfim. E aí, você é um procrastinador ou não? Olha, gente, não tem problema nenhum em ser, pelo contrário. Né? Eu trouxe para cá um exercício em que a gente precisa reconhecer o nosso problema para a gente poder tratar. Não adianta fugir do tema. Fugir do tema é pior. É que nem procrastinador. Ele foge da responsabilidade, né? Alguns deles, né? Porque, gente, tem procrastinador, isso é muito importante falar, que ele precisa ser tratado por um psicólogo, por um médico. Tá bom? Os casos mais graves vão ser tratados por profissionais da área da saúde. A procrastinação, ela está ligada à saúde mental. Tá? Importante você saber disso. E quando a gente identifica um problema, a gente precisa tratar, para que os efeitos negativos cessem. Agora, a maioria dos casos de procrastinação se resolve com uma decisão, a de enfrentar a procrastinação. E é isso que eu quero que você comece a fazer hoje. Enfrente esse mal, esse inimigo da sua comunicação, esse adversário que está freando a sua mensagem e, consequentemente, o seu sucesso. Quanto tempo você vai ficar parado, empurrando, deixando para amanhã? Por que você não faz hoje? Por que você não começa agora? Quando acabar a live já começa. Vamos juntos. Estou aqui para isso, para te ajudar, para te incentivar. Olha só, eu quero te dizer, eu falei, né, que eu sempre fui um cara muito determinado. Eu sempre quis realizar, desde pequeno. Nasceu comigo. A procrastinação nunca foi um mal, um problema para mim. Ela aparece em alguns momentos da vida, mas ela nunca me freou. E quando ela surgia, quando ela aparecia, eu sempre mentalizava uma forma de entender que eu precisava fazer algo porque aquilo era importante. E mais recentemente, quando eu comecei a entregar a minha mensagem e comecei a enfrentar vários desafios, tá? Vários inimigos da comunicação se levantaram contra mim. A procrastinação vem também. Eu sou um ser humano como todos vocês. Eu quero sair, eu quero ver o jogo do meu time, eu quero me divertir, eu quero comer bem num lugar, mas você tem que fazer roteiro, sabe? Você tem que ajeitar a sua agenda. E aí, eu quero descansar, eu gosto de descansar, não preciso descansar hoje não dá. É normal, isso faz parte da vida. Mas em alguns momentos em que realmente eu precisava tomar a decisão de fazer a tarefa, eu pensava no seguinte, e aí eu quero que você anote essas 3 dicas. Você tem que pensar assim, a minha mensagem é importante. Então, quando vier uma vontade de deixar para depois, pensa nisso. A sua mensagem é importante. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E 3, se você não fizer, muitas pessoas vão deixar de ser impactadas e transformadas. Sempre que bater essa vontade de não fazer, pensa nisso. E realize. E faça acontecer. E tire do papel. E escreva. Projete. Grave. Entregue a sua mensagem. Tá? Então vamos lá. Se a sua mensagem é importante, você tem que dar prioridade para ela. Gente, se você não vencer você mesmo, você não vai vencer ninguém. Não vai vencer ninguém.
Você precisa vencer a procrastinação. E você consegue com decisão. É decisão. É na sua cabeça que você vai ganhar essa guerra. Tá? Na sua cabeça. Agora, vamos lá. Estou encaminhando aqui para o final. E quero lembrar, você que entrou aí, eu estou lançando a Power, a minha imersão presencial em comunicação. Vai ser em março, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, também está na minha bio no Instagram. Se você quer aprender mais sobre comunicação, se você quer dominar os poderes da comunicação, os efeitos da comunicação, eu vou ter o maior prazer em ser o teu professor na Power, uma imersão sobre o poder da comunicação. Tá bom? Vamos lá. Anote aí, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão para a gente anotar. Qual é? Agora eu vou te dar 3 dicas para você vencer a procrastinação. A primeira delas é: faça uma lista e não dependa do seu humor. O que é isso, Daniel? Aquele dia que você acorda mal-humorado, triste, chateado, aí você tem um monte de coisa para fazer, aí você fala, não vou fazer não. Eu estou triste, quero sofrer. Gente, independentemente do seu humor, faça o que você se programou para fazer. Fazer uma lista de tarefa é importantíssimo. Eu, Daniel, tenho no meu celular. Mas 5 vezes por dia eu dou uma olhada. O que eu tenho que fazer? É isso aqui? Tá. E um dos meus prazeres é quando eu boto o tiquezinho verde lá e falo, realizado. Acabou. Finalmente concluí a tarefa. Porque o meu problema não é com a procrastinação. O meu problema é com trabalho que fica sem conclusão. Isso me deixa irritado, sinceramente. Então, olha só. Eu quero te incentivar. Faz a sua lista. Não dependa do seu humor. Tenha um compromisso com o seu futuro. Não tenha um compromisso com o humor, com o dia, se está sol, se está chuva. Tenha um compromisso com o seu futuro. Você precisa realizar. Você precisa plantar hoje para colher amanhã. Se você deixa de realizar e plantar hoje, você não colhe amanhã. Por isso que eu estou dizendo, tenha um compromisso com o seu futuro. Entenda que o seu eu lá no futuro precisa que você realize hoje. Então para de procrastinar. Faz a sua lista de tarefas e cumpra, independentemente do seu humor. Ponto 2. Faça uma coisa de cada vez. Gente, tem gente que se atrapalha. Que aí quer realizar, faz aqui, não sei o que, e tum. Não consegue, porque a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou não vai ficar bem feito, ou uma coisa vai atrapalhar a outra, vai atropelar, e aí você não vai ter o resultado que você gostaria, vai desanimar. Então, quando for fazer, faça uma coisa de cada vez. Tá? E o terceiro ponto, que para mim é o ponto mais importante, eu quero que você guarde isso no seu coração. Vou tomar meu chazinho aqui. Terceiro ponto é o seguinte, gente. Crie o hábito de não desistir. Eu vou repetir. Crie o hábito de não desistir. Você já deixou um livro pela metade? Por que você fez isso? Quero te falar hoje, ó. Você começou a ler um livro, termine. Começou a ver um filme, termina de ver o filme. Ah, Daniel, mas ali no meio do filme, do livro, eu percebi que era chato, eu não queria. Aí eu mudei. Preciso poupar meu tempo. Se eu continuasse lendo, eu ia perder o meu tempo. Olha só, você não ia perder o seu tempo não, sabe por quê? Porque ao forçar a conclusão de uma tarefa, de ler um livro, um filme, um curso, às vezes você pagou um curso na internet e você não terminou de ver. Por que, Daniel, que é importante eu concluir? Porque você vai criar o hábito de não desistir. E por que é importante ter o hábito de não desistir? Porque hábito é difícil de mudar. Então, se você se acostumar a não desistir, você vai concluir as suas tarefas. Eu concluo algumas coisas que eu sei que não, isso aí não vai nem mais tão para frente, não é do jeito que eu imaginava, mas eu concluo. Sabe por quê? Porque eu tenho o hábito de não desistir. Às vezes eu fico agoniado, eu falei há pouco, né? Eu fico agoniado com um projeto não está acabando, não foi finalizado.
Aí eu vejo lá, o que falta para esse projeto acabar? Ah, faltam 10 textos, eu vou fazer. Tem que gravar 5 vídeos, eu vou gravar. Eu resolvo. Às vezes as coisas também não dependem só da gente, tá? Eu sei disso. Eu sei que nós temos algumas coisas que dependem de terceiros. Recentemente, teve um projeto que eu participei, eu fiz o roteiro, eu gravei algumas partes e os últimos 3, 4 episódios dependia de um editor. E o tempo foi passando e o cara não foi entregando. E eu agoniado. Falei, pô, esse projeto já era para estar pronto, no ar. Por que está parado? Ah, porque o editor tá enrolando, sei lá, tá com problema, não consegue, teve dificuldades. Tá bom, vamos mudar de editor. O problema é o design? Muda o design. O problema é quem faz a locução? Muda quem faz a locução. Entende, gente? Mas conclua o projeto. Conclua o que você começou. Não deixe pelo meio do caminho, para que você possa criar o hábito de não desistir. Hábito é difícil de ser mudado. Então, se você vai ter hábitos, tenha esse. Não desista dos seus projetos. Não desista do seu sonho. Não desista da sua mensagem. Tem tanta gente aí pronta para ouvir o que você tem para dizer, precisando ouvir o que você tem para dizer. Você pode até achar, ah, Daniel, mas eu não. Eu nem sei falar direito, não importa. Não importa. O que importa é que você viveu até aqui. Você tem uma história, você tem fracassos e derrotas. Você tem lições que você carrega e você pode ensinar para pessoas que estão passando pelo que você já passou e superou. Por isso que eu digo que você tem uma mensagem e por isso que eu digo que tem gente pronta e esperando, torcendo para que você entregue a sua mensagem, porque vai fazer bem para elas. Pegou essa, gente? Deixa o seu comentário aí, que eu quero saber o que você achou dessa live. Eu estou chegando aqui ao final e reforçar que a sua mensagem é importante. Se ela é justa, digna e ajuda as pessoas, ela é importante, ela merece ser entregue, tá bom? E não se esqueça, gente, quem deixa tudo para depois nunca chega onde quer. Quem deixa tudo para depois nunca chega aonde quer. E assim, com essa frase, eu encerro a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui, que você pegue esse link, encaminhe para um amigo, encaminhe para uma amiga. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, gente, vai lá, clica no botãozinho inscrever-se. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas que curtem e comentam, mais o YouTube entrega o vídeo para as pessoas. Então saiba você que só curtindo você já está ajudando. Só deixando um comentário você já está ajudando com que essa mensagem do bem, que destrava mensagens, chegue a mais pessoas. Tá bom? Eu conto com você, eu te vejo amanhã na live Comunicando com Propósito, Saúde e Paz.